Capítulo 4 Senhores da Guerra Parte 1 A captura do fanático na Alemanha não trouxe a paz, mas um novo e aterrorizante entendimento. O homem, agora detido em uma cela de segurança máxima da SHIELD, não era uma fonte de informações, mas um arauto. Sua falta de medo e sua fé inabalável em Bíblia eram um quebra-cabeça que a mente de Steve Rogers não conseguia solucionar. O homem se recusava a falar. Apenas sorria e repetia frases de sua doutrina como um robô. Steve, em um esforço desesperado para entender a mente de Bíblia, passou dias analisando cada palavra dita pelos seus seguidores, cada fragmento de transmissão, cada símbolo deixado nos locais de seus ataques. Ele não era um analista de dados, mas tinha a experiência de um soldado que sabe que para vencer um inimigo precisa pensar como ele. A narrativa em terceira pessoa se aprofundou na solidão de Steve. Ele, o homem que sempre teve um time ao seu lado, agora se sentia sozinho, em uma luta de intelectos, não de punhos. Ela não está simplesmente causando caos, Steve disse para Nick Fury, que observava o monitoramento do prisioneiro. Ela está usando o caos para um propósito maior. Ela está mostrando a fragilidade das nações. Ela nos está ensinando uma lição. E qual é a lição, capitão? Fury perguntou, sua voz séria e pragmática. Que a ordem é uma mentira. Ela acredita que a humanidade é frágil demais para a liberdade e que, no final, nós nos autodestruiremos. E ela está usando seus seguidores para provar isso. Ela não quer governar. Ela quer destruir o conceito de governo. Foi então que a equipe de inteligência da SHIELD teve uma nova e aterrorizante descoberta. Eles haviam decifrado um grande pedaço da doutrina de Bíblia encontrado num servidor encriptado na Alemanha. O documento, chamado de Os Manuscritos da Nova Ordem, revelava o verdadeiro e macabro plano de Bíblia. A narração em terceira pessoa se aprofundou nos detalhes do documento. A Bíblia não estava apenas espalhando o caos. Ela estava usando o terror para manipular nações, para que elas mesmas se destruíssem. Ela estava plantando sementes de desconfiança e de ódio entre os países, usando as táticas de alvo fácil para criar tensões internacionais. O objetivo final era que cada nação, por medo e desconfiança, se isolasse, formando seus próprios senhores da guerra, líderes que governam pelo medo e pelo poder. Steve leu o documento com um acafrio na espinha. A Bíblia era uma artista da guerra psicológica. Ela não era um vilão comum. Ela era um filósofo do caos. A sua doutrina era tão poderosa que ela não precisava de exércitos. Ela precisava apenas de uma ideia. E essa ideia estava se espalhando como uma praga, infectando governos, militares e a população. Ela está transformando o medo em poder, Steve disse, sua voz tensa. Ela não está atacando os centros de poder. Ela está atacando o conceito de poder. Ela quer que cada país se torne um estado de guerra. Nós temos uma nova pista, um analista interrompeu, a voz cheia de urgência. Uma série de transmissões encriptadas, todas apontando para um local. Uma base de lançamento de mísseis no interior da Rússia. O alarme soou na cabeça de Steve. Uma base de mísseis. A Bíblia não estava apenas atacando a moral, ela estava atacando a segurança global. Se ela conseguisse lançar um míssil, mesmo que fosse apenas para um local deserto, o mundo entraria em pânico. As nações se acusariam e a doutrina de Bíblia seria provada. A desconfiança se espalharia e os senhores da guerra surgiriam para proteger seus países. A Bíblia teria sua vitória. É uma armadilha, Steve, insistiu. Ela quer que a gente vá lá. Ela quer um confronto militar. Não temos escolha, Fury respondeu. Nós não podemos arriscar. Se um míssil for lançado, não haverá retorno. Ninguém vai se importar se foi uma armadilha ou não. O mundo vai se voltar para si mesmo. Steve sabia que Fury estava certo. Ele não podia arriscar. Mas ele também sabia que a Bíblia era mais inteligente do que isso. Ela não estaria lá para lutar. Ela estaria lá para observar, para provar que a sua doutrina era a única verdade. A missão não era para evitar um desastre, mas para evitar uma vitória moral para a Bíblia. O Capitão América, com uma nova equipe, partiu para a Rússia. Ele sentiu o peso do dever. Mas desta vez, a sensação era mais complexa. Ele não estava indo para uma batalha de soldados.
Ele estava indo para uma batalha de ideias. A viagem foi longa e silenciosa. O Capitão América, que havia combatido o totalitarismo, agora tinha que lutar contra o niilismo. Ao chegar na Rússia, a paisagem os recebeu com uma frieza inóspita e cortante. A neve caía incessantemente, um véu branco que cobria o chão e os telhados da vasta base de mísseis, um labirinto de concreto e aço. A atmosfera era de desolação e perigo, o silêncio apenas quebrado pelo zunido do vento gelado. A equipe de Steve se moveu com cautela, seus passos abafados pela camada de neve fresca, cada soldado uma sombra discreta no cenário branco. "Temos um sinal", o sargento da equipe sussurrou no rádio, sua voz tensa. "Há algo de errado aqui. A segurança está completamente desativada. Parece que eles foram doutrinados", Steve completou, sua voz baixa e cheia de uma familiaridade sombria. "A Bíblia já passou por aqui. Ela não os matou, ela os transformou em seguidores." Eles se aprofundaram na base, o silêncio se tornando assustador. A ausência de guardas, de qualquer som de alarme, era mais aterrorizante do que qualquer tiroteio. O único som era o vento se esbiando pelas estruturas de metal e o som dos seus próprios passos. De repente, a escuridão do local foi quebrada por uma luz vermelha intermitente. O míssil, um gigante de metal e fogo, estava se preparando para o lançamento, sua ponta voltada para o céu cinzento. No centro de controle, um grupo de homens, todos com os mesmos olhos fanáticos, estava ativando a sequência de lançamento. A luta começou. Não era uma luta de um soldado contra um soldado, de um inimigo contra outro. Era de um soldado contra uma ideia, contra uma fé cega. Os homens que Steve enfrentava não se defendiam com raiva ou fúria. Eles lutavam com uma convicção calma, com o sorriso sereno de quem acredita estar fazendo o bem maior, de quem não teme a morte. Steve, com sua força sobre-humana, imobilizou-os um a um. Mas ele sabia que não podia simplesmente derrubá-los. Ele tinha que impedi-los, sem machucá-los seriamente, para que eles pudessem ser interrogados. Ele lutou com uma precisão cirúrgica, usando seu escudo para desarmá-los, para derrubá-los com golpes não letais, para imobilizá-los contra as paredes de aço. Mas a cada um que ele derrubava, outro se levantava com o mesmo sorriso sereno e assustador. A contagem regressiva para o lançamento do míssil continuava, os dígitos em vermelho piscando em um ritmo cruel, e Steve sabia que o tempo estava se esgotando. Ele percebeu o que a Bíblia havia feito. Ela havia transformado a batalha em um dilema moral. Se ele machucasse os seguidores, ele se tornaria como eles, lutando com a violência, com a desordem. Se ele tentasse imobilizá-los, ele perderia tempo. Ele estava preso entre duas escolhas. E a Bíblia estava assistindo, rindo de sua tortura. Steve, com a sua determinação, decidiu que não cairia na armadilha. Ele lançou seu escudo com toda a sua força, não para ferir ninguém, mas para desativar a sequência de lançamento. O escudo ricocheteou, acertando o centro de controle. As luzes se apagaram e o míssil parou. A missão tinha sido um sucesso, mas o Capitão América sabia que não era uma vitória. Ele havia evitado o lançamento do míssil, mas a doutrina da Bíblia havia sido provada. Ela havia mostrado que uma ideia pode ser mais perigosa que o míssil. Ele olhou para o céu, para as estrelas distantes, e se perguntou se o mundo algum dia voltaria a ser o mesmo. Capítulo 4. Senhores da Guerra, Parte 2. A base de mísseis russa, que por pouco não se tornara o epicentro de uma guerra mundial, era agora um cemitério silencioso de máquinas e ideologias. O Capitão América e sua equipe haviam evitado a catástrofe, mas a sensação de que haviam saído da missão mais derrotados do que vitoriosos pairava no ar. A Bíblia provou seu ponto. Ela não precisava de exércitos para causar o caos, apenas de uma ideia e de alguns seguidores leais. O míssil não era uma ameaça real, era uma demonstração. E o mundo, que havia assistido ao evento, agora estava à beira de um colapso. Steve, de volta à sede da SHIELD, se isolou. Ele não conseguia se livrar da imagem dos olhos dos fanáticos, dos sorrisos serenos de homens que estavam dispostos a morrer por sua doutrina. Eles não eram inimigos, mas vítimas de uma filosofia que prometia liberdade através da destruição. Steve se sentia impotente. Ele era o Capitão América, o soldado, mas a guerra havia mudado. A guerra agora era contra um fantasma, e ele se sentia como um homem lutando contra o ar.
Foi então que um novo conjunto de dados chegou. Fragmentos de transmissões, mensagens de rádio e posts em fóruns encriptados. Mas, desta vez, as referências não eram a locais de alvos fáceis, mas a figuras de poder. A Bíblia estava se comunicando com líderes políticos, militares e industriais em todo o mundo, não para ameaçá-los, mas para doutriná-los. Elas estavam ensinando que a ordem global era uma ilusão e que o poder verdadeiro estava no caos. Steve e Nick Fury assistiram à tela vendo os nomes dos líderes piscarem em um mapa mundial. Um general americano, um ministro de defesa russo, um empresário chinês. Todos eles, figuras de poder, estavam sendo transformados em senhores da guerra, líderes que por medo e ambição iriam se isolar e governar com poder totalitário. Ela está criando uma nova ordem mundial, Fury disse, a voz baixa e grave, ecoando na sala de controle cheia de monitores e analistas. Ela está criando uma nova ordem baseada na desordem. Ela está usando a nossa própria natureza para nos destruir. Ela está fazendo com que eles, os líderes, se voltem contra si mesmos. Steve fechou os olhos, o rosto tenso. A lógica da Bíblia era cruel e, de uma forma distorcida, perfeita. Ela não precisava atacar os países diretamente com exércitos e armas. Ela faria com que os próprios países se atacassem, minando a confiança de dentro para fora. Ela estava usando sua doutrina de caos e desordem para semear a desconfiança e o medo, para que cada líder se tornasse um ditador, um senhor da guerra, pronto para proteger seus próprios interesses a qualquer custo, mesmo que isso significasse a destruição dos seus vizinhos. O mundo se tornaria um tabuleiro de xadrez em escala global, onde cada peça era um ditador e a Bíblia era a única jogadora, movendo os peões para o seu fim. Precisamos encontrar a fonte, Steve disse, sua voz tensa e urgente. Precisamos encontrar a Bíblia e pará-la antes que seja tarde demais. Nós temos uma pista, um dos analistas gritou, quebrando o silêncio da sala de controle, com sua voz cheia de excitação. Uma transmissão de satélite. É curta, mas conseguimos rastrear o sinal. É de um local no interior da Síria, uma ruína de guerra, um lugar que foi destruído por um ditador local há 10 anos. Steve olhou para o mapa que apareceu no monitor principal. A Síria. Um país dilacerado pela guerra, um terreno fértil para a doutrina de caos da Bíblia. A ruína era um local perfeito para ela. Um lugar onde a ordem havia falhado, onde o caos era a única verdade. A Bíblia havia escolhido seu palco para o seu ato final. Ela estava lá para fazer sua última e mais perigosa pregação. É uma armadilha, Steve disse, sua voz rouca de desconfiança. Ela quer que a gente vá lá. Ela quer um confronto, um espetáculo. Ela quer provar que a minha ordem, que a SHIALD, que todos os valores que eu defendo são uma mentira. Ela quer que eu lute contra ela para provar que a paz é uma ilusão e a violência é a única resposta. Não temos escolha, Fury, respondeu, sua expressão inalterável. Se ela conseguir convencer esses líderes de que o caos é a solução, o mundo vai entrar em uma guerra civil. A Bíblia tem que ser detida. O mundo precisa do Capitão América para lutar contra o caos. O Capitão América partiu para a Síria. Mas ele não foi com uma equipe. Ele foi sozinho. Ele sabia que a Bíblia o estava observando, e ele queria que ela o visse como o homem que ele era. Um homem que, apesar de tudo, ainda acreditava na ordem e na justiça. Ele não ia lutar com armas, mas com sua própria crença. Ele era o símbolo da ordem e a Bíblia era o símbolo do caos. A batalha seria entre os dois. A chegada na Síria foi um choque. O país era um cemitério de cidades, um labirinto de ruínas e poeira. O cheiro de morte e de guerra estava por toda parte. Steve se sentiu em casa, e isso o assustou. Ele estava em um lugar que a Bíblia havia doutrinado para se odiar, um lugar onde a ordem havia falhado, um lugar onde o caos era a única lei. Ele chegou à ruína. O lugar era uma cidade morta, cheia de escombros e cinzas. O único som era o vento. Ele sabia que a Bíblia estava lá. Ele podia sentir sua presença, sua energia, sua filosofia no ar. De repente, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Era a voz de uma mulher, a voz de Bíblia. Você veio, capitão.
Eu sabia que você viria. Você é um soldado da ordem. Você não pode viver em um mundo de caos. Steve não respondeu. Ele caminhou para o centro da ruína. O que você quer? Ele perguntou, sua voz firme. Eu quero que você veja a verdade. Olhe ao seu redor, capitão. Este lugar foi construído pela sua ordem. Ela prometeu a paz, mas trouxe a guerra. Ela prometeu a liberdade, mas trouxe a tirania. O mundo de vocês é uma mentira, e eu estou aqui para libertá-lo. O caos é a nossa verdadeira liberdade. Steve ouviu as palavras dela. Ela estava certa em alguns pontos. A ordem às vezes se tornava tirania. A guerra às vezes se tornava uma maneira de controle. Mas ele não podia aceitar a sua filosofia. O caos não era a liberdade. O caos era a destruição. O caos não é a solução, Steve disse, sua voz se tornando mais forte. O caos é o problema. A ordem é a única maneira de viver em paz. A ordem é a única maneira de controlar, ela respondeu rindo. Você é um soldado, capitão. Você não entende a natureza humana. O homem é uma criatura de caos. Ele se destrói, ele se odeia, ele se mata. A minha doutrina não é para puni-los, mas para libertá-los. Eles serão livres do medo, da ilusão da paz. Steve sentiu uma onda de fúria, mas era uma raiva diferente, mais fria e calculada do que a que sentia no campo de batalha. Ele não estava lutando contra uma vilã que distorcia o verdadeiro significado da palavra Bíblia, uma mera criminosa que se escondia atrás de um nome sagrado. Ele estava lutando contra um filósofo. E a filosofia dela era mais perigosa que qualquer bomba, mais destrutiva que qualquer míssil. Era uma arma invisível que se infiltrava na mente das pessoas, corroendo a confiança e a esperança. A doutrina dela não atacava corpos, mas almas. Destruía a ordem não com violência, mas com a promessa de uma paz que viria do caos. Steve sabia que a única maneira de vencer essa guerra era provar que ela estava errada, que a ordem e a esperança não eram ilusões, mas a base de tudo que era bom na humanidade. O combate não seria com escudos e socos, mas com um confronto direto de ideologias. Ele tinha que mostrar ao mundo que a fé cega na desordem era o verdadeiro veneno. Eu não vou deixar você vencer. Eu sou a ordem. Eu sou a justiça. E eu vou provar que a sua doutrina é uma mentira. De repente, a voz de Bíblia sumiu. E no lugar, uma figura de mulher surgiu das sombras. Ela era alta, magra e tinha um olhar penetrante. Ela era a Bíblia. E ela estava lá, para lutar. Não com armas, mas com palavras. E a batalha final entre a ordem e o caos começaria agora.